Hoje eu vou te explicar o porquê que a decisão de venda ela é muito mais importante do que a decisão de compra. Olha só, muitas pessoas elas até sabem comprar bem alguns ativos, mas poucas pessoas sabem o momento certo de vender. A maioria das pessoas vão acreditar que estratégias de DCA ou ficar rodando bons projetos será a melhor coisa que ela vai fazer durante a sua jornada de investimento. E na nossa análise de hoje, eu vou te explicar o porquê que você deve comprar e vender os ativos, principalmente quando a gente fala das altcoins. Altcoins são ativos que a gente utiliza para maximizar os resultados de uma carteira durante um determinado período. E na nossa análise de hoje, eu vou te mostrar indicadores que eu, Gui Teles, utilizo para tomar esse tipo de decisão. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu quero que você entenda qual que é o momento atual que nós estamos vivenciando. Quando a gente olha para o capital rotativo, que é aquele dinheiro que está envolvido dentro do mercado cripto, o que está acontecendo com esse dinheiro nesse momento? A gente está vendo que o dinheiro ele está saindo das altcoins, que a linha roxa ela está caindo, por exemplo. E a gente sabe que quando há uma diminuição nessa linha roxa, significa que os investidores eles não estão querendo tomar aquele risco das altcoins nesse determinado momento que essa linha roxa ela está caindo. Saiba que quando ela está subindo, nós estamos em movimentos que chamamos de altcoin season. Existem algumas altcoin seasons que elas duram um longo período, existem altcoin seasons que elas são super curtas, mas altcoin season significa que o capital ele está indo para as altcoins, somente isso. E quando a gente analisa o atual momento, nós estamos vendo que o capital ele está saindo de dentro das altcoins. Sem contar que ontem eu ainda mostrei para você que o capital ele está fluindo exatamente para as stablecoins, que é essa linha verde aqui nesse momento. Isso daqui significa que os investidores de cripto estão procurando ativos com menos volatilidade, ativos mais estáveis. Isso daqui por si só já é um excelente sinal para a gente saber o momento certo da gente ficar investido em altcoins e o momento da gente ficar fora das altcoins. Quando a linha roxa estiver subindo e a linha verde estiver caindo, ótimo, é um momento perfeito para a gente se expor nas altcoins. Agora, quando a linha roxa estiver caindo e a linha verde estiver subindo, não é o momento de olhar para as altcoins. Não me importa se, por exemplo, Solana saiu de 200 e poucos dólares e foi parar em 100 e poucos dólares, não me importa nada disso. Não me importa se Lido está em menos de $1, não me importa qual que é o valor do ativo. Porque, para mim, eu visualizo que o capital ele não está indo para as altcoins nesse momento. Então, há uma grande probabilidade dessas altcoins continuarem caindo, ou seja, passando dia após dia e elas ficando cada vez mais baratas, beleza? Isso daqui é para que você entenda o momento atual que nós estamos. Além disso, a gente também consegue, através da análise on-chain, definir quando que é o momento de Bitcoin Season e quando que é o momento de Altcoin Season. Olha só, quando a gente olha para esse indicador, quando a gente está aqui na região laranja, principalmente aqui embaixo, a gente está dentro de uma Bitcoin Season. Quando a gente está dentro da linha preta aqui em cima, nós estamos dentro de uma Altcoin Season. Veja que acontecem várias Altcoin Seasons ao longo de um ano, por exemplo. O que a gente tem que fazer é buscar uma exposição nas altcoins quando a gente estiver saindo da linha laranja e indo para a linha preta. Aqui é um excelente momento para a gente ser shitcoiner, para a gente buscar aquela gema que vai multiplicar em 10 vezes, a altcoinzinha que vai trazer altas multiplicações dentro da nossa carteira, aquele bom projeto que vai disruptar a Web 3.0, esse é o momento da gente fazer isso. Agora, quando a gente está vindo da linha preta para laranja, esquece, aqui é o momento da gente focar somente no Bitcoin. Não tem por que você colocar outro ativo na sua carteira nesse período. Obviamente que em alguns momentos aqui você pode fazer uma leve exposição, mas que realmente seja leve a exposição. Eu estou comentando isso porque eu ainda vejo pessoas com uma carteira altamente concentrada em altcoin. Inclusive, eu vejo pessoas que têm apenas 15% em caixa nesse cenário que nós estamos. Tem pessoas que ainda estão holdando altcoins, acreditando que a alta vai ser infinita, ou porque elas estão presas no topo do ativo.
saiba que esses ativos eles podem ficar mais baratos ainda. Enquanto o cenário pro Bitcoin ele não for um cenário favorável, ou seja, uma estrutura clara de alta, não tem por que a gente olhar para as altcoins, beleza? Bom, entendendo isso que estamos dentro de uma Bitcoin Season, entendendo que o capital ele está saindo das altcoins e principalmente indo para stablecoins, a gente não deve estar exposto em altcoins nesse momento. E eu, Gui Teles, eu gosto muito de operar os ativos comprando e vendendo. Simplesmente assim. Eu não sou o cara que fala para você fique rodando bons projetos, eu não sou o cara que entrega uma lista de 10 bons ativos, 10 boas gemas para 2025 ou 2026 para você. Esse cara não sou eu. Eu sou o cara que fala para você comprar e vender os ativos. Você vai vender no preço mais caro e comprar nos preços mais baratos? Não. Mas, se você seguir o que eu falo, você vai surfar, por exemplo, essas barras verdes que nós temos aqui no gráfico. Essas barras verdes são os momentos, por exemplo, de ficar exposto em Uniswap. Veja que em maior parte do tempo eu ficaria fora de Uniswap do que exposto em Uniswap. E se a gente considerar desde o fundo ali que o Uniswap bateu em 2022 e a gente só se posicionar nesses momentos verdes, por exemplo, a gente teria uma performance de carteira que é essa linha azul que nós temos aqui. Se você tivesse investido $1.000 lá atrás no fundo que ela fez em 2022 e você tivesse comprado e vendido respeitando, por exemplo, esse indicador, é um indicador meu, tá construído por mim, por exemplo, a gente teria um resultado hoje de, por exemplo, $1.900, ou seja, você teria quase que dobrado o seu patrimônio. Se você tivesse comprado o Uniswap lá atrás, em 2022, e você tivesse rodado o Uniswap até esse presente momento, hoje você teria apenas um patrimônio de 1.300, ou seja, você teria um resultado inferior ao meu resultado, que foi um resultado de comprar e vender. Você rodou o ativo durante todo esse período, você correu um risco de exposição desse ativo durante todo esse período, você ainda está rodando esse ativo em uma fase de bear market, e no meu caso não. No meu caso, eu comprei e vendi em alguns momentos certos e simplesmente estou vendido aqui, ó, por exemplo, de Uniswap seguindo esse indicador desde os $13, vendo até onde essa queda poderia acontecer. Hoje nós estamos em $7, ela pode ir mais para baixo? Não sei até onde que essa queda vai. O que eu sei é que os dados, eles me mostram o momento certo da gente ficar exposto no ativo. Simplesmente assim, comprou e vendeu. E não só o Uniswap, eu trouxe 3 casos aqui, ó, se a gente olhar para Link também, que é um indicador da mesma maneira que foi construído o de Uniswap ali, representando esse lance de performance, como que a gente pode performar ao longo do ciclo. Veja que em maior parte do tempo você estaria fora de Link do que você teria Link na sua carteira, afinal de contas você só teria Link nesses períodos em verde aqui. E se a gente considerar ali também uma performance desde o fundo do mercado, olha só, eu estou considerando desde o fundo, desde que a pessoa tivesse comprado ali no preço mais barato, lá nos $6, nós estamos falando. Hoje, se tivesse investido $1.000 lá, seguindo esse indicador, você teria $3.600. E olha só, esses $3.600 não seriam na tela do CoinMarketCap, seria no seu bolso nesse momento, porque nós estamos vendido. Uma pessoa que, por exemplo, está rodando Link desde lá desse mesmo período aqui, a gente vê que a performance da carteira dela seria de $2.000, ou seja, 3.600 no bolso, garantido, protegido de um bear market, versus uma pessoa que está considerando que Link é um bom projeto, por exemplo, e ela está rodando ele durante todo esse período, principalmente durante os períodos de incerteza. Isso daqui é como que eu, Gui Teles, trabalho. Eu trabalho dessa maneira, comprando e vendendo ativos. Eu estou procurando sempre o preço mais caro, o preço mais barato para poder tomar decisões de compra e venda? Não, não é isso. Mas eu estou procurando expor o meu capital, expor o capital dos meus clientes no momento mais adequado, no momento que a gente tem uma certeza maior de alta. Como que a gente tem essa certeza maior? Através de dados, através de gráficos, através de análise. A análise on-chain ela nos permite isso, ciclo após ciclo a gente consegue ver que a análise on-chain ela é excelente para a gente tomar decisões de compra e de venda dos ativos, porque a gente consegue ver as fases do ciclo, a gente consegue saber se estamos em bull market, se estamos em bear market, a gente consegue saber se as pessoas estão realizando prejuízo, se elas estão realizando lucro, e através disso a gente toma decisões, beleza?
Bom, e para que a gente mate a cobra aqui, para a gente olhar mais um ativo ali, Solana, por exemplo, mesmo indicador, respeitando o mesmo conceito, se tivesse comprado lá atrás em fundo de mercado, a gente está falando que teria uma performance, por exemplo, do investimento de $1.000 lá atrás, no fundo desse ciclo, hoje você teria $7.000 se você tivesse comprado, segurado somente durante os períodos verdes e vendido quando a gente sai dos períodos verdes, hoje você teria $7.600. Nós estamos falando de 7 vezes de multiplicação. Versus a uma pessoa que está holdando Solana, ela ainda está no lucro? Sim, ela ainda está no lucro, está em $4.000, ou seja, 4 vezes de performance. Ela ainda está no lucro, só que entenda que essa pessoa que está holdando Solana, lá do fundo, ela está correndo risco da gente voltar em patamares mais baixos, ela devolver 100% do seu lucro, afinal de contas, Solana também está dentro de uma fase de bear market, e quem comprou e quem vendeu está simplesmente protegido nesse momento com capital garantido no bolso. Olha só, por que eu falo isso muito para você? Porque essa foi a fórmula que me fez enriquecer, uma fórmula simples e clara. Lá atrás eu aprendi uma lei, que é: faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Fazer dinheiro você faz trabalhando, eu faço empreendendo, atendendo pessoas, prestando serviço para outras pessoas. Você pode ser um CLT, você também pode prestar serviço para outras pessoas. Eu multiplico esse dinheiro através do mercado cripto, através de um investimento. E eu preservo o dinheiro vendendo os ativos que eu coloquei para multiplicar aquele dinheiro que eu multipliquei, que eu lucrei, eu preservo isso daqui. E depois eu repito essa fórmula. E aí você vai construindo uma bola de neve. Com o passar do tempo, você consegue sim chegar na sua liberdade financeira. Com o passar do tempo, meu caro, você consegue tirar férias como essa daqui que você está vendo aqui atrás. Isso daqui parece, por exemplo, o papel de parede do Windows XP. Eu nunca vi uma coisa tão bela quanto essa daqui. Isso daqui é simplesmente a liberdade financeira que ela vai te proporcionar. Mas você só consegue atingir isso se você respeitar essas 3 regras. Não adianta você fazer dinheiro, você multiplicar e você não saber preservar. Não adianta você saber multiplicar sem você saber fazer dinheiro. Entenda, você precisa respeitar essas 3 regras para que você realmente enriqueça. E quando você olha para esses indicadores aqui na sua frente, as regiões verdes são exatamente a fase 2 e 3. Do faça dinheiro e preserve dinheiro. Se você ficar só holdando os ativos, você não está preservando o seu capital. É muito importante que você preserve o seu capital nos momentos certos, beleza? Bom, entendendo que os indicadores on-chain ali, eles estão me apontando para ficar simplesmente fora das altcoins, eu respeito isso, eu estou fora das altcoins. Inclusive, se a gente olhar para a price action ali, a gente sabe que Total 3 está em tendência de baixa, e inclusive eu venho alertando vocês sobre o Total 3 desde quando a gente perdeu esse fundo aqui, e foi a partir do momento que a gente perdeu esse fundo aqui em dezembro de 2024 e tivemos o primeiro respiro acontecendo, que foi aonde eu me desfiz de todas as minhas posições, por exemplo, em altcoins, onde eu comecei a limpar a minha carteira, concentrar a carteira em caixa, até que a carteira rumo ao milhão chega ao ponto ali da gente ter 90% de caixa, simplesmente isso. E a gente olha que durante todo esse período aí, a gente está vendo ativos com muitas dificuldades. Por exemplo, se a gente pegar a ADA Cardano, que é um dos ativos que subiu muito recentemente por conta da reserva estratégica que nós iríamos ter nos Estados Unidos. Inclusive, a gente teve até uma alta expressiva em um único dia. Mas veja que Cardano está com dificuldade de se manter acima da média de 200 períodos dentro de um gráfico diário. Lido, então, cara, é tenebroso isso daqui. Se você olhar, a pessoa que comprou Lido em março de 2022, ela está com 0 a 0 hoje. A gente está falando que depois de 1000 dias investido, essa pessoa está simplesmente no 0 a 0, porque o ativo não performa. Se a pessoa não compra aqui embaixo e não vende aqui em cima, cara, tá simplesmente deixando dinheiro na mesa. Algumas pessoas conseguiram capturar recentemente esse fundo que Lido fez aqui abaixo de $1? Sim. Se essa pessoa não vendeu Lido em $2, ela está simplesmente de brincadeira na tomateira, porque ela viu seu patrimônio valorizar, ela viu a sua carteira valorizar e ela não realizou. E hoje está no 0 a 0, porque voltou abaixo de $1 mais uma vez. Solana, ativo que a gente já tem uma queda ali bem expressiva, bem considerável, 57% nos últimos dias, em menos de 60 dias a gente teve essa queda. Até mesmo Ronin, um dos ativos que eu surfei
muito nesse ciclo e quem me segue sabe muito bem disso. Eu estou exposto nesse ativo desde lá dos 20 centavos. E você acha que eu estou holdando ele até esse momento? Não, eu simplesmente comprei em 20, que não foi o preço mais barato. A gente teve ali o ativo mais barato ainda, né? Na verdade, não foi 20 centavos redondo, tá? Foi 27 alguma coisa, que foi mais ou menos por aqui. Comprei esse ativo, me desfiz desse ativo lá em cima, nos 90 centavos. Depois recomprei esse ativo nos 40 centavos. Me desfiz desse ativo lá nos 3 dólares. Recomprei esse ativo mais uma vez lá no 1,20. E a minha última venda foi nos 2,40, que foi exatamente nessa máxima aqui. Quando a gente olha dos 2,40 para o momento atual, nós estamos falando de mais uma desvalorização aí de 70%. Ou seja, eu consigo simplesmente ter 3 vezes mais a quantidade de Ronin que eu tinha há alguns dias atrás, só pelo fato de eu ter vendido ela em 2,40 e poder recomprar ela em 80 centavos nesse momento. Entenda que essa estratégia que eu utilizo é uma estratégia que ela dá muito trabalho, porque você tem que analisar o mercado todos os dias, você tem que ter uma boa estratégia, você tem que ter um bom gerenciamento e você precisa ter dados, um setup claro que faça com que você tome essa decisão de compra e de venda. Se você não tiver isso, é muito mais difícil sim você saber os momentos certos de comprar e vender. Por isso que hoje em dia eu tenho esse tipo de indicador, que são as Learn Machines que eu falo para vocês, que geralmente são os indicadores que me fazem se expor nos ativos e que me fazem sair também dos ativos, tá? Inclusive, para aquelas pessoas que amam, né, que Bitcoin é o melhor ativo para a gente holdar durante os últimos 10 anos, olha só, se a gente for fazer um comparativo aqui do Bitcoin também, entendendo exatamente sobre essa performance, olhando lá para trás, quando o Bitcoin estava lá na região de 200 dólares. A diferença entre você ter investido $1.000 lá atrás e holdado até esse presente momento, nós estamos falando que você teria ali um resultado de $300 mil. Se você tivesse investido $1.000 lá em 2015. Se você tivesse somente holdado durante essas partes verdes e vendido quando a gente sai das partes verdes, em vez dos $300 mil, hoje você teria $900 mil. Nós estamos falando de 3 vezes mais resultado. Isso significa que você encurtaria o seu tempo de investimento em 3 vezes. Você não precisaria, por exemplo, de 10 anos para ter aquele resultado. Você poderia fazer o mesmo resultado em 3 anos e pouco. Isso daqui é o jogo que Gui Telles se dispõe a jogar. É um jogo que é fácil? Não. É um jogo que é completamente complexo e é por conta disso que eu tenho essas assinaturas extremamente caras, para ter acesso às melhores informações para que eu possa tomar uma boa decisão de compra e de venda no momento certo, beleza? Lembrando que Bitcoin está em fase de bear market, tá? Enquanto Bitcoin não voltar acima ali dos $93 mil, esquece, é uma região onde a gente tem muito mais pressão de venda do que pressão de compra, onde as quedas elas ficam muito mais agressivas. E isso a gente vê acontecendo no Ether. A partir do momento que Ether perdeu os 3.100, ele entrou dentro de fase de bear market e a gente viu as quedas se intensificando. Lembrando, se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, como as decisões de ter ficado com 90% de caixa, vendido todas as altcoins, liquidado tudo e está com uma carteira protegida durante essas fases de queda, se você quiser copiar e colar as minhas decisões, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Tem um link aqui abaixo na descrição. Quando você clicar nesse link aqui, você vai cair nessa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Basicamente, é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, veja se esse vídeo é para você, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você. Afinal de contas, ela não é uma lista de 10 bons ativos para surfar 2025, 2026. Esquece, essa não é a carteira Rumo ao Milhão. Se você está esperando isso, nem clica no primeiro link da descrição. Agora, se você quer uma carteira dinâmica que compra e venda os ativos nos momentos mais ideais para a gente fazer isso, a carteira Rumo ao Milhão ela é para você.
Só clicar no primeiro link da descrição, assistir esse vídeo, vou te explicar que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular para você receber essas notificações de compra e de venda. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, só clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e lá nós vamos sanar essa sua dúvida. Mas entenda que Gui Teles, ele é um analista que durante os últimos 2 anos ele está disposto a estar de segunda a sexta-feira aqui no YouTube mostrando para você como que são as minhas decisões, como que são as minhas estratégias, como que eu utilizo as métricas para poder comprar e vender os ativos. Através disso, eu consigo tomar decisões mais assertivas por conta das informações e por conta dos dados. Eu não opero notícia, eu não estou nem aí porque que o Jerome Powell está falando, eu estou muito menos investindo porque M2 está subindo ou porque M2 está caindo. Não, esse não é o jogo do Gui Teles. O jogo do Gui Teles é um jogo de olhar para os dados on-chain e entender quais são os momentos mais favoráveis para a gente ficar investido nos ativos e os melhores momentos para a gente também ficar fora. Se você está procurando uma carteira assim, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira. Valeu!